Olá, escritor! Meu nome é Henrique Carvalho e nesse vídeo eu vou te explicar como você pode se tornar um escritor profissional que, além de amar escrever, também é muito bem remunerado por essa habilidade da escrita e podendo viver tranquilamente da sua própria escrita. E o melhor de tudo é que você vai precisar apenas de 30 minutos por dia para evoluir como escritor e alcançar o que eu chamo da quinta camada, ganhando o status de profissional. Mas antes, eu quero que você pense sobre essa pergunta que eu vou te fazer agora. Você imagina o que um escritor precisa fazer para se tornar um milionário? Será que ele precisa de sorte? Bons contatos, indicações, nascer numa família rica? Hoje e agora eu vou te contar o segredo desses escritores, mas já vou adiantar aqui para você que eu não vou falar de nenhuma fórmula milagrosa. Nem vou ficar te enganando aqui dizendo que vai ser fácil e que em uma semana você vai ganhar 100 mil reais por mês. Inclusive, se você escutar isso por aí, pode correr, que é cilada. Não se trata de nada disso. Mas o que eu posso garantir é o seguinte: você investindo 30 minutos do seu dia, só me dê 30 minutos do seu dia, evoluindo e se dedicando à sua escrita, em um ano você estará em um patamar que pouquíssimos escritores profissionais conseguem chegar. Só que não vai demorar um ano para você já conseguir transformar a sua escrita em uma habilidade que, além de ser algo prazeroso para você, também possibilita que você viva dela, sustente uma família. Digo isso porque eu já passei por esse caminho e também já formei milhares de alunos que também fazem isso hoje. Como? Conteúdos, páginas de venda, escrevendo anúncios, e-mails, vendendo e-books, livros, mas sempre usando a escrita como a base de toda a estratégia de marketing. O que eu quero te apresentar aqui hoje não é um plano para faturar milhões. Afinal, eu estou nesse mercado há mais de 13 anos e por isso eu atingi esses números. O que eu vou te mostrar aqui é um plano para você faturar 10 mil reais por mês, por meio da escrita, já nos próximos meses. Mas antes eu vou te mostrar se você está no lugar certo e se esse vídeo vai gerar valor para você. Então vamos lá, vai marcando as opções aqui comigo. Se por acaso você não se sente valorizado como merece, fica desmotivado em continuar escrevendo e já pensou várias vezes em desistir, se você tem dificuldades em criar um hábito, arrumar tempo para escrever, publica um texto que você julga ser incrível, mas não recebe um único comentário ou elogio sobre ele. Necessita de inspiração divina para escrever e ela nunca aparece quando você precisa. E também você tem muito medo da opinião dos outros e por isso demora tanto para escrever e revisar cada letra, cada palavra do seu texto, para não errar ou até mesmo ofender alguém. Você também sente que tem pouca experiência com a escrita e ainda se considera um amador, se trava na hora de escrever e se sente um impostor por isso. Se distrai fácil na hora que senta para escrever, é o celular, é a fome, é a nova série da Netflix. Caso você tenha se identificado com alguma dessas situações, então continua aqui comigo. Caso você seja um redator, copywriter, social media, blogueiro, fica aqui. Caso você queira fazer uma transição de carreira, trabalha de casa, ou somente através da sua escrita, se você trabalha com a sua escrita, caso você seja um empreendedor e quer usar a escrita para divulgar melhor seus produtos, serviços ou sua marca pessoal, ou de repente você é um escritor de ficção, de não ficção, um cronista, roteirista ou compositor. E até se você é um profissional de outra área, não relacionada à escrita, mas que deseja se comunicar de forma mais profissional, seja através de apresentações, palestras, e-mails ou outros meios de comunicação onde a escrita se faz não necessária, mas essencial. Só não vai tirar valor aqui desse vídeo quem por acaso acredita que basta você me assistir falando e pronto. Magicamente o dinheiro vai aparecer na sua conta e a sua escrita vai evoluir sozinha. Então, se a tua intenção está no lugar certo, eu vou te mostrar como é possível ter resultado como alguns dos meus alunos. Veja, por exemplo, o caso do nosso aluno, o Marcos. Ele faturou mais de 20 mil reais escrevendo apenas um único artigo. Ou o caso do Hugo, que usou uma técnica poderosa para criar títulos magnéticos e gerar mais de 900 mil visitas para o seu site, um aumento de 10 vezes em relação ao mês anterior. Ou até mesmo da Mônica, jornalista com 23 anos de formação, que pouco tempo depois de entrar
para o escritor milionário começou a ganhar mais do que recebia trabalhando como CLT. Ou até mesmo do Paulo, que ganhou o primeiro lugar em um concurso literário nacional. E essas são apenas algumas das histórias de sucesso que recebemos dos nossos alunos. Se você quer entender o que essas pessoas fizeram para conseguir esses resultados, então continua assistindo esse vídeo porque eu vou mostrar em detalhes. Mas antes, eu vou deixar que alguns dos nossos alunos falem para você o que eles conseguiram de resultado depois que eles passaram pelo escritor milionário. Olá, meu nome é João Marcos, eu sou copywriter. Meu maior problema era justamente escrever. Eu não tinha o hábito de escrever, eu não sabia muito sobre o que era escrita. Eu já até escrevi alguns artigos aqui pro meu blog, mas nada assim, nada muito profissional, nada muito incrível, não seguia nenhum método, eu não... Basicamente eu só escrevia ali, largava o que tinha na minha cabeça e tal, não seguia nada assim muito específico. Eu sou escritor, tenho 6 livros escritos, tenho 4 e-books, fora artigos que eu escrevo nos meus blogs. E o que mais está me impactando ao fazer o seu curso é o tempo, o fator tempo, né? A forma como eu consegui enxugar o meu tempo para poder escrever melhor, escrever mais rápido, revisar com técnica, todas essas coisas que um escritor precisa e que eu fazia tudo de forma muito empírica. Eu sempre fui uma leitora voraz, né? Sempre gostei muito, muito de ler e de escrever também. E sempre escrevi bem. Acho que pelo fato de eu ler muito, eu sempre escrevi muito bem. Só que chegou num momento do meu trabalho que eu precisei transformar a minha escrita. E aí eu comecei a trabalhar num aspecto de ter que fazer com que os meus textos vendam. Sempre paralisava na hora de escrever, né? Eu encarava a página em branco e aquilo me aterrorizava. O que me incomodava bastante, porque eu sempre fui muito íntimo da escrita. Eu não conseguia ter consistência, não tinha ideias para tirar, não tinha para falar como é que eu vou conseguir ter consistência e escrever vários tipos de conteúdos diferentes. Por ser apaixonado por leitura e por escrever, eu resolvi me aventurar na linda arte da literatura. Mas eu passei a perceber a dificuldade que eu tinha na criação, porque eu pensava somente em escrever quando eu estava inspirado. Minhas publicações eram poucas. E isso foi me deixando bastante desanimado. Passei a ter ter mais segurança para colocar as ideias no papel. Eu consegui fazer depois a minha primeira página de venda para um produto e a gente acabou faturando um pouco mais de 20 mil reais. Os principais resultados que eu tive foi adquirir o hábito de escrever todos os dias. Sério, isso foi um divisor de águas para mim e para o meu negócio de infoprodutos. Só que esse hábito de escrever 15 minutos, conforme tu vai fazendo todos os dias, o valor que tu extrai disso, né? Então, desde que eu fiz o Escritor Milionário também, eu melhorei muito a qualidade das minhas copies, das minhas páginas de vendas e tudo mais. E isso, com certeza, acabou trazendo um resultado financeiramente positivo para mim também. Fiz 2 e-books antes do seu curso. E depois do seu curso eu fiz mais 2. Os 2 e-books que eu fiz depois do seu curso estão imensamente melhores. Realmente a minha produtividade, nos últimos 25 dias eu escrevi muito, estou bem satisfeito. O curso ele me fez elaborar a minha escrita de uma forma que eu consiga vender mais, de uma forma que eu consiga deixar a ideia mais clara, de deixar a ideia mais fácil da pessoa que está do outro lado entender, e usando exemplos, enfim, o Henrique vai detalhando tudo lá dentro. Finalmente, eu adquiri o hábito de escrever todos os dias. Eu não tinha conseguido ainda. Então, eu sempre escrevo no mínimo 1.000, 1.500 palavras por dia agora, todos os dias. E a minha velocidade de escrita também aumentou no mínimo 5 vezes, de longe. O ponto mais positivo disso tudo é que, bom, isso também impactou na minha renda. Eu trabalho principalmente como afiliado. Então, todos os meus perfis, de todos os nichos que eu atuo, o engajamento aumentou muito. E o meu principal problema, que era encarar a página em branco, sumiu completamente. Eu sempre tenho alguma coisa para escrever agora. E minha autoestima também melhorou bastante. A confiança que a escrita trouxe para mim se estendeu a todas as minhas outras formas de comunicar. Que antes eu postava tipo 2, 3 vezes na semana, no máximo. E agora eu tenho conseguido postar de 2 a 3 vezes por dia no Instagram, porque eu consigo me planejar, escrevo com antecedência, o passo a passo tudo certinho, e isso aí tem me gerado
ganhos incríveis, né? Cada dia mais seguidores, mais vendas. Hoje eu escrevo mais de 1000 palavras por hora. Eu escrevo todo dia, no mínimo 1 hora por dia, todos os dias. Quer eu tenha inspiração, quer eu não tenha inspiração, a minha criatividade aumentou barbaridade. Todo mundo que está querendo profissionalizar mais a escrita, todo mundo que está querendo atingir um próximo nível, é um curso que vale muito a pena. Você viu algum dos nossos alunos aqui contarem um pouco da história deles. Mas para que você veja o que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo, que não saiu somente de uma teoria qualquer, eu vou te contar um pouco mais sobre como que eu vim parar aqui. Eu sou escritor profissional há mais de 13 anos. Em 2009, 28 de maio de 2009, inclusive meu aniversário, eu montei meu primeiro blog, o HC Investimentos, um blog na área de finanças e investimentos. E desde então, minha trajetória com blogs já me trouxe alguns desses resultados, como esses aqui. O Viver de Blog, hoje meu principal blog, ele já alcançou mais de 20 milhões de visitas. No Facebook, eu publiquei um texto viral que atingiu sozinho, sem colocar dinheiro em anúncio, mais de 8 milhões de pessoas, gerando mais de 60 mil compartilhamentos orgânicos. Eu tenho um perfil no Instagram com mais de 330 mil seguidores, sedentos ali por novos conteúdos em texto. E eu criei um canal no YouTube, adaptando de forma bem simples conteúdos do blog para o YouTube. E hoje ele possui mais de 200 mil inscritos, gerando uma renda passiva com anúncios todo mês. Também sou coautor de um livro best-seller na Veja chamado Negócios Digitais e coordenador do livro em coautoria Prazer em Escrever, que é um guia para escritores iniciantes. Com resultados como esse, talvez você esteja pensando que sempre que eu fiz deu certo até esse momento, o que estaria muito longe da verdade. Passei por uma longa jornada de 3 anos sem ganhar um único centavo com a minha escrita. Na época, eu acreditava que o sucesso de um texto bem escrito, ele estava em uma ótima ideia. Era como se essa ideia fosse um baú do tesouro, perdido numa ilha deserta. E quando eu botasse a mão nele, o sucesso seria garantido. Mas o choque da realidade ele veio muito rápido. Esse baú do tesouro ele não existe, era uma ilusão. Logo eu percebi que ter uma boa ideia nunca é suficiente. E eu aprendi uma lição naquele momento. O que torna uma ideia atraente é como você vende essa ideia. Seja essa ideia um post em rede social, um livro ou um produto. Vamos ser sinceros aqui, ter ideia é a parte fácil. Difícil é transformar essa ideia em um texto que seja loucamente desejado por uma audiência. Que magnetize, que atraia a atenção de quem lê do início ao fim. Que possa levar o leitor a ter uma ação ao final da leitura, seja recomendar para um amigo, escrever uma review positiva ou até mesmo comprar algo de você. Como eu te contei, eu demorei 3 anos para entender isso. Meu primeiro blog em 2009, mas somente em 2012 eu ganhei meu primeiro centavo online com os textos que eu escrevia. Nesse período eu virava noites em claro, na cama, super preocupado. Como é que eu poderia ganhar dinheiro para continuar fazendo aquilo que eu mais amava fazer, que era escrever? E foi numa dessas madrugadas, me remoendo ali na cama, que uma dura realidade caiu como um raio nos meus pensamentos, mudando essa direção do fracasso que eu estava caminhando para um sucesso na escrita. Escrever bem não é um diferencial, é uma obrigação. Eu vou repetir para ficar muito claro aqui. Escrever bem nunca é um diferencial, é uma obrigação. Eu sei que, assim como eu estava cego em 2009, muitos escritores talentosos, eles continuam presos, sem sair do lugar, por acreditarem nessa mentira. Todos os dias eu recebo e-mails mais ou menos assim. Henrique, eu escrevo aqui desde os meus 15 anos, 10 anos, eu tenho um diploma, faculdade, eu escrevo muito bem, gramática perfeita, mas eu não consigo ganhar dinheiro com a escrita. Não consigo achar um cliente para o qual eu posso escrever. E isso dá um aperto aqui no coração, porque eu sei que essa pessoa deseja viver da sua escrita, mas falta uma peça fundamental nesse seu quebra-cabeça. E foi no verão de 2012 que eu descobri essa pequena pecinha de quebra-cabeça que me permitiu receber uma bolada de R$ 10.353 em menos de 14 horas. Foi o dia que eu lancei meu primeiro livro digital. Foi ali que eu descobri que antes eu ficava preso na primeira camada na evolução de um escritor
e que eu passei 3 anos como um amador. E por amador, eu quero dizer aquele que ama o que faz, mas não tem disciplina, não busca melhorar, não colhe nenhum fruto daquilo que ele escreve. Ficou muito claro para mim naquele momento que sair do estágio de amador, eu precisava desenvolver outras 4 camadas que até então eu desconhecia. E quanto mais próximo, mais perto eu chegava nessas camadas superiores, mais dinheiro e reconhecimento eu conseguia obter através da minha escrita. A primeira camada é a base de uma pirâmide, ela é a mais perigosa e é uma vilã que aprisiona vários escritores, porque ela é a mais cômoda, fácil e comum. Ela é tão confortável que muitas vezes você nem percebe que está nela. E esse é o grande perigo. Essa camada possui uma crença enraizada de escrever bem é suficiente para viver da própria escrita. E eu tive que sofrer ali durante 3 longos anos, sem ganhar uma migalha de dinheiro, até me libertar, progredindo para camadas superiores. E eu já adianto que o problema não está na falta de oportunidade de mercado, porque se tem uma coisa que falta no mercado são bons profissionais de escrita extremamente capacitados. É só fazer uma rápida pesquisa no LinkedIn para ver a quantidade de vagas em aberto para carreiras onde o domínio da escrita ele é tão necessário. Ou dar um rápido Google para descobrir que o brasileiro não está lendo menos, como muitos gostam de repetir. Tanto que de 2020 para 2022, o número de livros vendidos cresceu 30%, mesmo com aumento ali de preços. Então, o primeiro passo para você evoluir até a 5ª camada da escrita é eliminar a crença de que basta escrever bem. É preciso muito mais do que isso para você ter algum retorno financeiro e não somente uma nota 10 na redação do Enem. A escrita magnética, ela precisa ter o que eu chamo dos 3 Es. Ela deve ser capaz de educar, emocionar e engatilhar. O primeiro E, de educar, é você saber transformar ideias em conceitos e saber transformar informação em sabedoria, transformar textos mortos em vivos, e por isso ele é o alicerce, a base, o fundamento para o escritor milionário. Porém, se você escolhe ignorar as outras 2 peças desse quebra-cabeça, é garantido que seus textos eles vão ser apenas mais uns entre tantos outros publicados na internet. Já não existe mais espaço para textos sem sal e sem graça. A concorrência pela atenção das pessoas é cada vez maior, mais feroz. E o escritor não se preocupa em evoluir sua escrita, ele vai ficar esquecido na história. Vamos ao segundo pilar, que é emocionar. Se o primeiro pilar, educar, ele trabalha a mente, o segundo pilar, emocionar, trabalha o coração. Afinal, de nada adianta saber escrever bem e informar se você não consegue evocar emoções em seus leitores. Você precisa alcançar a mente e o coração. Pois emocionar é saber transformar pensamentos em sentimentos, é saber transformar conhecimento em curiosidade, é saber transformar relatos em histórias. Por fim, o terceiro pilar é engatilhar. O primeiro pilar trabalha a mente, o segundo, o coração. O terceiro, ele trabalha a ação. O gatilho da ação. Essa última peça desse protocolo E3, engatilhar, ele se resume a entender os mecanismos por trás da ação humana e transportá-los para seus textos. Usar as palavras certas nos lugares certos gera uma ação. É o domínio desse protocolo que vai fazer você avançar da primeira camada para a 5ª camada. A primeira camada é sobre compor textos, sobre escrever bem. Então vamos começar com o maior pecado capital que você pode cometer sendo um escritor, que é ficar preso à primeira camada. Ela é uma zona de conforto que assombra a maioria dos escritores que juram de pés juntos que escrever bem é o bastante. Ela é o limbo dos escritores que acham que escrever para informar é tudo que eles precisam fazer. É a base da pirâmide. Da mesma forma que um bom árbitro não garante um bom jogo de futebol, escrever com todas as sentenças, pura perfeição gramatical, não vai garantir o desejo insaciável dos seus leitores de virar páginas, de continuar lendo seu texto. Então vamos analisar aqui juntos a seguinte frase. É meu objetivo utilizar minha experiência em gestão de forma mais completa do que até agora tem sido o caso. E aí, ela gerou desejo ou sono? Eu aposto que sono. Comunicando de uma forma direta, bem mais direta, seria possível escrever:
procuro um emprego melhor. Da mesma forma, perceba o contraste nessas frases abaixo. Ele parecia cansado. É uma frase direta, mas sem emoção. Procurando despertar mais ali o desejo com exemplos vívidos, poderíamos reescrever da seguinte forma. Ele se jogou em sua cadeira. Suas pálpebras caíram e seu queixo afundou em seu peito. Dá até para você imaginar a cena. Logo, numa escolha entre uma boa gramática ou um texto que flui, sempre escolha um texto que evoque emoções. Então, uma boa gramática não funciona ao encantar leitores. Veja nesses próximos 3 exemplos como são textos de escritores da primeira camada em comparação com escritores profissionais. Então, escritor amador. Ela estava com frio. Um profissional. Seus dentes batiam enquanto ela soprava seus dedos. Amador. A casa estava em ruínas. Profissional. A tinta lascava pelas paredes da casa. As ervas daninhas haviam assumido as rachaduras na entrada da garagem. O cheiro de mofo, bolor e urina encheu as narinas de Larissa quando ela pisou acidentalmente em um vidro quebrado. Amador. Ela estava com medo. Profissional. Ela colocou os braços ao redor de si e enxugou as palmas das suas mãos, molhadas de suor, na parte de trás de sua camisa. Você percebe como seus textos podem se tornar muito mais atrativos usando mais emoção do que lógica? Você sente que a imaginação de uma cena detalhada torna o texto bem mais vívido? Um simples toque de emoção, ele enriquece seus textos. E essa é uma decisão simples, mas ao praticar nesse novo formato, você está treinando para sair da primeira camada, evoluindo para níveis superiores na escrita. Na camada número 2, a segunda camada é sobre arquitetar novas ideias, ou seja, criatividade. Já aconteceu com você encarar uma página em branco e não ter a mínima ideia sobre o que você vai escrever? Você já ficou todo animado para escrever sobre o seu tema favorito, mas na hora de começar, sua mente deu uma pane geral. Ou até mesmo você tem muita dificuldade em ter ótimas ideias. Esses são desafios que impedem escritores de avançarem para essa segunda camada. Ela é uma área restrita para todos os trabalhos criativos. Porém, eu já preciso dizer que existe um mito ao redor da criatividade. Reza a lenda que escritores profissionais só escrevem quando a musa da inspiração baixa e aparece. Porém, essa é uma visão muito limitada de escritores sem qualquer experiência no assunto. Esperar a inspiração para escrever é coisa de amador. Profissionais escrevem todos os dias, afinal eles sabem que a consistência é o ingrediente que vai elevar a qualidade dos seus textos. Profissionais, eles arquitetam suas ideias de modo que o bloqueio criativo ele se torna um mito. Imagina como seria a vida de um atleta profissional se ele só pudesse entrar em campo quando tivesse inspirado. Não importa o que aconteça, durante um campeonato, esse jogador ele precisa entrar em campo todo domingo, faça chuva, faça sol. O mesmo é necessário para um escritor profissional. Ele precisa praticar todos os dias, pois o grande dia pode ser hoje, amanhã ou daqui a um mês. Eu gosto muito dessa frase do Louis Pasteur, um cientista francês do século XIX, que ilustra bem esse ponto. A sorte favorece a mente bem preparada. Então, como curar de vez esse bloqueio na hora de escrever e não depender da musa da inspiração? Após mais de 13 anos escrevendo profissionalmente, eu posso te afirmar: bloqueio criativo não existe. Só existe falta de estrutura no seu texto. Caso você trave na hora de escrever, é porque você está fazendo isso da forma errada. Mas não se preocupe. Ter bloqueio na hora de escrever nunca foi culpa sua, afinal ninguém te ensinou até hoje um método efetivo para você planejar e estruturar o seu texto antes de escrever a primeira linha dele. E foi por isso que eu desenvolvi um método para você nunca travar ao encarar uma página em branco. Eu chamo ele do método IDEIA e eu vou te apresentar agora sobre ele. O I de ideia é sobre incubação, é uma fase de pesquisa, você vai anotar tudo que te interessa. O D é de distribuição. É hora de você distribuir e organizar suas anotações. O E é de estruturação. Você vai criar uma estrutura do seu texto, os tópicos que você vai desenvolver após escrevendo. O I é de iluminação. Esse é o momento ahá, em que você acha a espinha dorsal do seu texto, a estrela do norte que vai guiar o seu caminho no texto.
E o A final é de ação. Ação é escrever, é revisar, é publicar e não ter um medo de alguém te julgando. Perceba que você só começa a escrever no quinto pilar, na ação. E esse é o exato sistema que eu uso para nunca travar na hora de escrever, nunca encarar uma página em branco e ficar paralisado. Como eu falei, não existe bloqueio criativo, só existe falta de estrutura, de planejamento. E foi essa técnica que me permitiu evoluir escritores, da segunda camada, liberando criatividade para arquitetar ideias surpreendentes e escrever textos bem mais carregados de emoção. Ao fazer isso, você sai da segunda camada até chegar na terceira camada, elevando ainda mais o seu valor percebido como escritor. Na terceira camada, você vai mapear histórias, o uso do storytelling. Você sabia que mais pessoas assistem Netflix hoje do que a TV aberta? Que ela é responsável por mais de 1/3 do tráfego inteiro da internet e que quase 700 mil horas são assistidas por usuários de todo o mundo em apenas 1 minuto. Estes são números que deixam qualquer pessoa de queixo caído. Nós somos conectados por histórias e hoje estamos ainda mais viciados em formatos que exploram essa arte milenar de contar narrativas memoráveis. Mapear essas histórias são habilidades que impulsionam escritores a avançarem para a terceira camada, pois ela é uma área reservada para aqueles que sabem mapear narrativas épicas. Histórias representam como nós olhamos para fatos e tomamos opiniões. Somos influenciados por narrativas e pela forma como as interpretamos. As pessoas que contam e acreditam em histórias semelhantes possuem valores iguais. E é por isso que uma boa história, autêntica, criativa, ela gera uma conexão emocional, ela inspira ação e leva o público a uma jornada de transformação. Pense por um instante, você assiste mais filmes, séries e documentários hoje do que há 10 anos? Com tanta demanda por conteúdo original, através de histórias, quantos roteiristas você acredita que estão rachando de ganhar dinheiro? Agora, imagine como seria você poder usar todo o poder de comunicação do cinema, das séries e documentários no seu próprio texto. Imagine prender o leitor na cadeira, ansioso pelo que está por vir. Imagine deixar sua audiência arrancando os cabelos com tamanha ansiedade, fazê-los devorar seus textos sem perceber que a hora do dia passou voando. São habilidades que você deve dominar nessa terceira camada como um escritor profissional. Existem dezenas de técnicas que eles usam, escritores profissionais usam, para mapear e escrever essas histórias. E uma das maneiras mais efetivas de fazer um leitor devorar seu texto do início ao fim é criando suspense. Criar suspense é falar para o leitor: eu sei de algo que você ainda não sabe, mas eu prometo, caso você continue lendo, eu vou te contar tudo. Apesar de histórias envolverem muita arte, elas também são pura técnica e estrutura. No ótimo filme Identidade Bourne, toda a história gira em torno de Jason Bourne descobrir a sua identidade. E nós, da audiência, o acompanhamos em busca da verdade, nos fazendo perguntas como: caramba, da onde ele veio? É verdade que ele matou algumas pessoas? O que fizeram com ele de tão ruim? Você consegue reproduzir esse mesmo efeito Netflix, de deixar o leitor ansioso por mais e mais, usando a técnica dos 3 Ps, que eu ensino em detalhes no Escritor Milionário. E isso vai te deixar preparado para criar narrativas épicas e sair da terceira para a quarta camada, elevando bem mais o seu valor percebido como escritor. Na quarta camada é tudo sobre atrair a audiência certa fazendo um bom marketing. Eu aposto que você já deve ter ouvido de artistas que eles morrem de fome porque seu trabalho não é valorizado. Você também acredita que isso acontece com escritores? Essa dura realidade acontece porque eles ainda estão presos na primeira camada, acreditando que escrever bem é um diferencial. Mas quem supera essa crença vai para a segunda camada, entende como arquitetar ideias criativas, gerando conclusões diferentes, surpreendentes, e depois de passar pela terceira camada, mapeando estruturas básicas de histórias, narrativas, agora você chega na quarta camada, onde você vai desvendar os segredos de como atrair a audiência certa com um marketing bem feito. Nessa área, separamos escritores que lutam para fechar suas contas no final do mês com escritores que vivem exclusivamente da sua escrita
e por isso são justamente remunerados. Marketing é uma habilidade que pode e deve ser desenvolvida por qualquer profissional que vende um produto, um serviço ou uma ideia. Saber atrair uma audiência voraz é o que diferencia você como escritor, mesmo que você não seja o melhor deles. Essa atração é tão magnética que escritores famosos como J.K. Rowling de Harry Potter, Paulo Coelho, o Alquimista, Stephen King, A Espera de um Milagre, George R.R. Martin, de Game of Thrones e até Dan Brown, do Código da Vinci. Eles criaram fãs fanáticos que passam horas em filas esperando para conseguir um único autógrafo e compram tudo o que eles escrevem. Sinceramente, eles não necessariamente são os melhores escritores do mundo, mas certamente são os mais bem remunerados pelas suas palavras escritas. Apesar de alguns escritores acharem que um ótimo texto faz seu marketing sozinho, está muito longe de ser verdade. A verdade é que qualquer produto medíocre com um bom marketing vende muito mais do que um produto muito bom com um marketing medíocre. Fazer um bom marketing é colar uma ideia, um desejo, uma necessidade na mente da audiência que você deseja atrair. Seja um filme, seja um post nas redes sociais, o lançamento de um produto, a oferta de um serviço. Saber atrair a audiência certa e gerar um desejo pelo consumo do que você produziu vai te dar quilômetros de vantagem na sua jornada como escritor. Agora, como fazer uma audiência devorar seus textos? Qual é a maneira mais eficiente para tornar seu texto bem mais interessante? Essas são perguntas comuns que escritores fazem quando se sentem frustrados por ninguém dar bola para os seus textos. E ao longo desse vídeo você vai ter uma solução para prender a atenção dos seus leitores. Antes, eu preciso que você preste total atenção para resolver esse problema. Ignorar o que eu vou te ensinar aqui agora só vai piorar problemas como o medo da opinião dos outros. E por esse motivo, você demorar tanto para escrever, revisando cada palavra, não querendo ofender alguém. Você não vai saber sobre o que escrever, muito menos sobre como organizar essas ideias, deixando o texto se tornar uma confusão de palavras. Nunca conseguir chamar a atenção do leitor por meio do seu texto. Então, como efetivamente prender a atenção de uma audiência? Essa é uma técnica bem simples, semelhante ao que a sua série favorita na Netflix faz com você. Após você aprender esse truque de escrita, de persuasão, você vai se tornar quase um mago da atenção e terá seus leitores na palma da sua mão. E essa é a técnica chamada portas infinitas. Nada mais é do que você abrir uma porta de informação, deixá-la em aberto e depois abrir uma outra porta de informação. Após fechar a primeira porta, com a segunda aberta, você abre uma terceira. Após fechar a segunda, você abre uma quarta e assim por diante. Ou seja, dessa forma você sempre tem o quê? Uma promessa em aberto na mente da sua audiência, que só vai ser resolvida no futuro. É como no início da série Breaking Bad, como somos levados ao deserto, de repente, uma calça aparece voando. A cena corta para dentro de uma van em altíssima velocidade. O piloto, apenas de cueca, usa uma máscara anticontaminação. O copiloto, ele também está de máscara e bem desorientado, desacordado. No fundo da van, 2 homens mortos estão deslizando para lá e para cá, no meio das curvas em alta velocidade. Logo, você pensa, que diabos aconteceu para eles chegarem nesse ponto? De forma brilhante, a cena corta e volta algumas horas no passado, deixando esse gostinho de suspense na nossa mente. Na prática dos textos, esses são os 5 passos para que você use as portas infinitas na mente da sua audiência. Você desenha um problema claro na mente dela, você promete resolver esse problema, mas não agora. Você mostra como seria o inferno caso ela continue ignorando esse problema. E, enfim, você resolve esse problema com exemplos. E no 5º passo, você faz uma chamada para a ação. Perceba que ao longo dessa explicação da 4ª camada, você passou pelos 4 primeiros passos compartilhados acima. O 5º passo, a chamada para a ação, veremos em breve. Mas agora você percebeu como um marketing bem feito, ele separa escritores famintos de escritores milionários. Treinando seu marketing para atrair a audiência certa,
Você está se graduando para sair da 4ª camada e evoluir para a 5ª camada. E, novamente, elevando ainda mais seu valor percebido como escritor. Na 5ª camada, direcionar a ação são as técnicas de copywriting, e aqui a gente chega no topo da pirâmide da evolução da escrita. Mas não se engane, mesmo que você seja um copywriter experiente e até entenda de escrita persuasiva como ninguém, não quer dizer que você alcançou essa última e 5ª camada. É nessa posição que você faz dinheiro de verdade. Pode ter certeza, se você ainda não recebe o quanto você deseja, você ainda precisa dar esse salto para a 5ª camada. Entender de persuasão, sem saber contar histórias ou emocionar, por exemplo, te deixa refém de gatilhos que até minha avó já conhece. Estruturas de copy sem criatividade só te fazem ser mais um replicador de textos genéricos vistos aos montes por aí na internet. Eles não têm mais aquele efeito que tinham alguns anos para trás. E isso, quando você domina tudo e ainda escreve de uma forma sofrível, cheio de erro de português, claramente você está passando vergonha por aí e acabando com a sua credibilidade como escritor. Profissionais no topo da escala evolutiva, eles dominam as 5 camadas ao mesmo tempo. Dito isso, vamos conhecer então melhor essa área pouco explorada no Brasil e que faz qualquer escritor bem treinado ganhar rios de dinheiro com o método correto. Copywriting é uma técnica persuasiva de escrita. É um formato especial de texto em que você usa para vender projetos ou serviços, produtos ou até mesmo uma ideia. É o mesmo que você direcionar uma pessoa para tomar uma ação. É nessa 5ª camada que você ganha de forma ilimitada, sendo o estágio mais avançado que um escritor pode chegar. Você lembra do livro digital que eu comentei no início desse vídeo, que me rendeu uma bolada de R$ 10.353 em menos de 14 horas? Esse resultado só foi possível aplicando as técnicas de copywriting, criando artigos, uma página de vendas, uma sequência de e-mail magnética, e ao longo de todo esse período, esse mesmo livro digital me gerou uma receita acima de R$ 318 mil, ou uma média de R$ 3.281,27 por mês. Faça chuva, faça sol. Esse é um valor que cai na minha conta e que ainda está longe de ser minha principal fonte de renda. Um valor extra que pagaria o custo de vida de muitos escritores. A diferença entre escritores da 1ª camada e profissionais é que eles insistem em usar palavras muito vagas, fracas e carregadas de advérbios, como talvez, maioria, alguns, possivelmente, acho, é provável. Você não tem vontade de continuar lendo um texto como esse. Eu acho que esse texto pode ajudar a maioria das pessoas, possivelmente porque um dos seus desejos é escrever melhor. Nosso objetivo como escritor é prender a atenção do leitor, não colocá-lo em coma profundo. E reescrevendo a sentença, seria dessa forma. Esse texto vai garantir que até mesmo os escritores mais tímidos escrevam com plena confiança, somada à inteligência de um autor best-seller. Ao ler essa frase, talvez alguém pense, nossa, mas eu nunca escreveria assim. Parece um tom agressivo, sinto que eu estou quase ofendendo alguém. E é aí que eu te afirmo, se você deseja escrever para agradar todo mundo, pode ter certeza que você já perdeu esse jogo antes mesmo de entrar em campo. Quem deseja agradar todo mundo, acaba não agradando ninguém. É impossível crescer a sua carreira como escritor usando palavras tímidas que a todo momento fazem carinho, alisam a cabeça do seu leitor. Você não precisa, nem deve, agredir alguém escrevendo. Mas, quando você deseja convencer outra pessoa por meio do seu texto, você precisa escrever com poder. Seja uma ideia, produto ou serviço, escolha bem suas palavras, pois a carreira de muitos escritores, inclusive a minha, ela está na forma que escolhemos e organizamos as 26 letras do alfabeto. Esse é o estágio final da 5ª camada com possibilidades infinitas de ganhos. E aqui vimos a pontinha desse iceberg, de tudo que é possível dentro do método camada. Aqui, nessa 5ª camada, o céu é o limite. E é o passaporte também definitivo para uma carreira de sucesso escrevendo. Foi esse método, o método camada, que me ajudou a subir da 1ª camada, da base da pirâmide, para a 5ª camada como escritor, montando nesse meio caminho um negócio multimilionário
no nicho de investimentos e também marketing digital. Perceba que eu não ganho dinheiro vendendo curso de escrita. Não é minha principal fonte de renda, mesmo. É justamente o contrário. A escrita é o alicerce para vender os programas da minha empresa. E somente após uma década escrevendo profissionalmente que eu resolvi abrir esse método, que já conta hoje com mais de 5.000 escritores que aderiram ao treinamento do escritor milionário, confiaram nessas técnicas e agora, nesse momento, estou abrindo nessa aula alguns segredos poderosos, nunca antes compartilhados com você em redes sociais, para que você veja como é possível viver da sua habilidade em escrever. Pensa aqui comigo. Escritores amadores ganham em torno de R$20 por texto, por um texto de 2.000 palavras. No final do mês, uma renda em torno de um salário mínimo. Já escritores profissionais recebem normalmente R$600 por um texto de 2.000 palavras. E no final do mês tem uma renda em torno de R$10.000. E ainda, tem um grupo ainda mais seleto que recebe 6.000 ou às vezes R$10.000 por um texto de 2.000 palavras. No final rendendo 30.000, 40, 50.000 por mês através da escrita. Como você pode ver, é possível ganhar muito dinheiro somente escrevendo. E desde 2014, minha empresa vende diferentes produtos, serviços, mas existe algo em comum entre todos os projetos. Eu escrevi cada um deles palavra por palavra. Desde o planejamento, marketing, venda e até entrega. Eu mostro isso, eu falo isso aqui porque eu quero que você veja que é possível faturar milhões de reais escrevendo e até mesmo mais de R$100.000 por mês, usando suas habilidades com a escrita. Esse é o caminho que eu escolhi seguir desde 2009, quando eu montei meu primeiro blog. E graças a Deus fui recompensado com valores que eu nunca sonharia atingir quando eu dei meus primeiros passos. Foi com muito trabalho duro, refinando dia após dia esse método de escrita, que os sonhos do passado hoje são realidade. E é por isso que eu te pergunto nesse momento, como que seria para você viver da sua escrita hoje? Você se sentiria mais livre? Muito mais feliz? Muito mais realizado? Se há 10 anos eu tivesse um método que eu uso hoje, eu tenho certeza que eu poderia encurtar minha jornada pela metade. E certamente não teria passado tantos anos sem ganhar R$1 com o que eu mais amo fazer na vida, que é escrever. Uma economia de anos em minha vida que eu fiquei batendo a cabeça, falhando dia após dia com meus textos, usando ali a base na tentativa e no erro. Já precisei escrever muito texto lixo, aturar comentários negativos, ouvir muitas vaias e lidar com o meu pior pesadelo, a indiferença. A indiferença de ninguém dar a mínima para o meu trabalho. E eu digo isso porque eu quero ser transparente aqui com você em relação à carreira como escritor. Tentar seguir esse caminho de maneira solitária chega a ser deprimente. Sozinho não dá. Escrever sem técnica alguma, encarando uma página em branco, com a pressão de escrever algo interessante, é loucura. Algumas pessoas vão ofender você criticando o seu trabalho, por mais que você se doe tanto para colaborar. Clientes vão pedir para você fazer alterações sem fim, caso o seu trabalho não tenha qualidade. É por isso, e entre os outros vários N motivos aqui, que eu decidi reunir todo o meu conhecimento ao longo de mais de 13 anos para ajudar escritores como você a saírem dessa primeira camada e evoluírem até a 5ª camada escrevendo profissionalmente. Como é que você vai saber se você está de fato evoluindo na sua escrita? Eu te digo, os sinais são muito claros. Ainda que escritores amadores eles possam se enganar ou até se culpar pelas pessoas não leem ou o mercado não valorizar a escrita, o escritor que ele domina esse protocolo E3, ele não tem dúvidas que ele passou pelas 5 camadas evolutivas da escrita. Ele sabe que usando os elementos certos para garantir o sucesso dos seus textos estão ali. Ele para de acreditar no mito do bloqueio criativo e não tem mais dificuldade para gerar boas ideias na hora de escrever. Ele se torna a cada dia muito mais ágil no processo da escrita, conseguindo fazer mais em menos tempo. Ele também não fica ali em dúvida se a sua cópia é boa, se é forte o suficiente, porque ele domina os elementos da escrita persuasiva. Ele sabe que a constância, a disciplina, vão tornar ele cada vez melhor na arte de escrever. Ele não procrastina a sua escrita porque ele tem segurança na sua própria habilidade
Ele obtém resultados, objetivos incontestados através da sua escrita. Seus textos geram vendas, seus textos ganham likes, compartilhamentos, comentários. Sua audiência cresce, ou até mesmo os clientes para o qual ele escreve também crescem. Seus livros vendem, ele se torna uma referência na sua área. O único lugar onde você aprende esse protocolo E3 para educar, emocionar e engatilhar através das suas palavras, o método passo a passo que te tira da primeira camada e te leva à quinta camada, treinamento Escritor Milionário. E agora eu preciso que você faça aqui comigo um comprometimento. E na verdade é um comprometimento com você mesmo. Acreditar que você pode chegar onde você deseja já é metade do caminho andado. E não faz o menor sentido eu mostrar aqui como você pode viver da sua escrita se você nem mesmo acreditar que é capaz de fazer isso. E vamos ser realistas. É possível fazer milhões através da escrita. Marcas enormes faturam milhões, bilhões, usando peças publicitárias que começam na escrita. Empresas digitais vendem infoprodutos por meio de lançamentos, campanhas que precisam de anúncios, páginas e vídeos. É só você olhar para o seu lado para constatar que tudo começa na escrita. Filmes campeões de bilheteria, livros best-sellers, composições musicais que marcaram gerações, apresentações importantes, e-mails, fluxo de automação, sites, histórias, tudo começa na escrita. Logo, para você que deseja dominar essa habilidade de escrever com clareza, transmitir suas ideias, persuadir, gerar emoções através do seu texto, você é um forte candidato a viver muito bem somente da sua escrita. Milhares de escritores digitais, eles insistem em continuar ganhando migalhas com o seu trabalho. Algo que me dá um nó aqui no estômago é ver redatores, jornalistas, produtores de conteúdo que são talentosos, vendendo seu tempo e sua habilidade de escrever por valores tão baixos. Se tornou comum cobrar por palavras e não pelo impacto que aquelas palavras produzem, mas acredite, isso nem de longe é normal. Hoje faz mais de 13 anos que eu pude construir um negócio que até hoje gerou mais de 20 milhões de faturamento por meio da escrita. E eu conheço bem o poder do domínio dessas palavras. Utilizando essa discreta, porém eficaz estratégia para viver da escrita, hoje já são mais de 30 mil alunos do Brasil e no mundo em todos os meus cursos. E 5 mil deles fazem parte da comunidade de escritores milionários. Eu não estou aqui para ficar me achando dizendo isso, porém, eu também não estou dizendo que você vai fazer milhões de reais por meio da sua escrita e seria leviano da minha parte prometer algo assim. Agora, o que eu posso te prometer é que, ao aplicar esse método completo do escritor milionário, você vai ser capaz de atrair uma audiência engajada, transformando textos simples e chatos em conteúdos memoráveis. Você vai realizar o sonho, caso você tenha, de publicar o seu primeiro livro e eternizar suas palavras. Monetizar a sua habilidade de escrever, seja vendendo seus serviços, textos ou até mesmo usando a própria escrita para vender seus produtos. E ainda vai estar preparado para criar histórias que atraem a atenção, prendem os olhos dos leitores no seu texto e fazem eles devorar cada palavra escrita. Você também vai ter o quê? Um estoque infinito de ideias para sempre ter algo interessante a escrever. Vai ter técnicas poderosas para se manter concentrado, focado, na hora de escrever, eliminando distrações. Tudo isso independente se você acredita que escritores têm esse dom mágico e recebem inspiração divina, que não é o fato. Independente se você acha que não tem disciplina para escrever todos os dias, tem pavor da página em branco, não sabe nem por onde começar, ou até, como muitos já me disseram, caso você secretamente se sabote por acreditar bem lá no fundo que a sua escrita não é boa o suficiente. Eu acredito que escrever é a arte mais pura da comunicação, que viver da própria escrita está apenas um texto de distância do seu sucesso. Lembrando que todo escritor de sucesso ele já foi um fracasso um dia, e basta um único texto campeão para você se tornar conhecido, formar uma audiência que devora suas publicações e ainda ser justamente remunerado pelas suas habilidades. Para isso, você precisa de 30 minutos do seu dia. Me dê 30 minutos e eu vou te mostrar como, ao final de um ano, você terá 1 milhão de palavras no seu papel. Eu descobri que para escrever 1 milhão de palavras por ano,
Tudo que eu precisava fazer era escrever em torno de 1000 palavras por dia e acrescentar 10 novas palavras a cada dia. Simples assim. Dessa forma, ao final de um ano, eu estava sentado numa pilha enorme com 1.029.300 palavras. Para um escritor iniciante que cobra míseros 5 centavos por palavra e que ganha pelo número de palavras escritas, isso representa 50 mil a mais na sua conta bancária todo ano. Parece bom para você? Após escrever 1 milhão de palavras, bem antes disso, na verdade, você não será um escritor qualquer, mas sim um tipo de escritor muito raro e muito cobiçado pelo mercado. O escritor milionário. Vamos ver agora, então, como funciona o treinamento de escritor milionário. Na parte 1, o que eu considero que é a escola da escrita é como se fosse a raiz do nosso método. Ela é subdividida em 5 módulos. Nessa parte, a ideia é proporcionar conhecimentos, práticas bem rápidas para que você já comece na sua jornada da evolução. Módulo 2, você vai exterminar o seu bloqueio criativo para sempre usando o método nosso proprietário chamado IDEIA. Ele é específico para você entender de onde vêm as boas ideias, como ter um estoque infinito delas e como transformar ideias medíocres em excelentes. Módulo 3, explicamos sobre o processo de escrita. Você vai ver como é fácil construir a disciplina e consistência tão necessária para evoluir na sua escrita. E olha, você nem vai acreditar no tanto que a sua produtividade vai se alavancar com pequenos ajustes na sua rotina. Módulo 4 é sobre estrutura de texto. Como que você vai organizar seu texto, vai dividir seu texto antes mesmo da primeira linha que você vai escrever. Isso é fundamental para uma escrita que flui. E por fim, no módulo 5, falamos sobre edição, revisão sem mistério. Depois vem a segunda parte do curso, ou a faculdade da escrita, ou na analogia, metáfora aqui de uma árvore, o tronco, a estrutura. Então, nessa parte 2, a gente já entra em assuntos avançados. É onde entra o método camada. Nessa etapa, eu ensino técnicas avançadas de escrita para você compor bons textos, arquitetar ideias, mapear histórias, aprender a atrair a audiência certa e, finalmente, direcionar a ação, sendo o copywriting a escrita persuasiva. Assim, você sai da primeira camada, da base da pirâmide, para o topo dela, atingindo a 5ª camada. Na parte 3, é como se fosse a pós-graduação da escrita, é onde são os frutos dessa árvore que você colhe resultados monetários, receita, grana. Aqui a ideia é você escolher o seu caminho, como se fosse uma virada para a esquerda e uma para a direita. É hora de você colher resultados práticos, financeiros com esse método. Então no módulo 11 a gente fala sobre a formação escrita publicitária para você que quer trabalhar no mercado digital, usando marketing digital, caso você seja um jornalista, caso você pretenda trabalhar com social media, prestar serviço como redator. Esse é um caminho essencial para você entender a escrita do mundo online. Temos várias aulas aqui sobre SEO, linha editorial, como escrever uma página de vendas, uma sequência de e-mail, tudo isso voltada para o mercado digital. O módulo 12 é a formação escrita criativa, que é a técnica para você produzir um livro do início ao final. Esse é um módulo perfeito para quem quer se tornar um autor best-seller ou tem um grande sonho de ter um livro publicado. Já o módulo 13, monetizando a escrita, é sobre o entendimento de várias possibilidades, várias maneiras de você ganhar dinheiro com a escrita, escolhendo ali a que melhor se encaixa no seu dia a dia. O módulo 14 é um módulo para todos que querem vender seus serviços de escrita. Ele é bem específico sobre como você vende seus serviços, contratos, precificação, como que você atrai o cliente ideal. E o módulo 15 é meio que uma continuação do módulo 12, ou seja, sobre como você publica e vende o seu livro. Ali você aprende, no módulo 12, você aprende a escrever ponto a ponta o seu livro. No módulo 15 você entende os 3 caminhos da publicação, seja por uma editora, seja pela Amazon, ou seja pelo caminho da autopublicação. E com isso, a gente fecha a metodologia de ensino dividida em 3 partes. A escola da escrita, a faculdade da escrita e a pós-graduação
da escrita. Além disso, você faz o seu treinamento totalmente no seu ritmo, já que ele é 100% online. São mais de 20 horas ali de videoaulas gravadas com toda a estrutura do método escritor milionário, para que você possa sair do básico, da base da pirâmide, da primeira camada, avançando, subindo essa pirâmide até o topo da escala, se tornando um escritor profissional. Toda aula ela compõe um vídeo com tópicos fáceis para você seguir ao longo do conteúdo. Você pode fazer também o download do áudio para escutar onde você estiver, seja no trânsito, na academia, andando pelo parque, ou qualquer lugar que seus ouvidos estejam liberados. E você também recebe um PDF com um resumo de cada aula para download. Logo, você pode aplicar imediatamente tudo o que você vai aprender no curso. E o seu acesso a esse treinamento ele é imediato. Tudo isso após a confirmação do seu investimento. E ele dura um ano inteiro. Você assiste então às aulas quando você quiser, de onde você quiser e quantas vezes você quiser. E pode contar também com o nosso suporte via e-mail para o que você precisar. O conteúdo ele é atualizado constantemente, com feedbacks que a gente recebe dos alunos, seguindo a nossa política de melhoria constante. Minha missão nesse projeto é ver 10 mil escritores vivendo da sua escrita. E meu intuito com esse treinamento é fazer você aprender rápido, ter resultados rápidos, investindo pouco tempo do seu dia a dia para isso. Afinal, esse é um único treinamento completo que envolve as 5 camadas essenciais que todo escritor precisa desenvolver para se tornar um profissional. Vendo a sua escrita ser reconhecida por leitores mundo afora e com dinheiro, grana, entrando na sua conta bancária todos os meses. O treinamento do escritor milionário ele vai te levar da base ao topo em 2 meses, com uma dedicação diária de 30 minutos por dia para que você possa estudar e colocar em prática. Só que não para por aí. Para você se manter no topo, você precisa continuar evoluindo e se antecipando às mudanças cada vez mais rápidas e às demandas que chegam com elas. Um escritor que para de investir na sua evolução, ele regride, perde muito do que conquistou. Essa é uma lei da natureza. Tudo que para de evoluir acaba morrendo. Pensando nessa necessidade de melhoria contínua, de evolução, além do treinamento O Escritor Milionário, você também terá acesso à mais completa escola de escrita profissional do mercado. Ela conta com o treinamento completo do escritor milionário, são 74 aulas para você se tornar um escritor profissional, passo a passo, que você deve seguir para evoluir sua escrita e fazer dela uma habilidade prazerosa e lucrativa. Tudo isso com 30 minutos por dia de dedicação. Esse é o seu mapa para sair da primeira camada e alcançar o topo do mercado. O escritor que ele se destaca na multidão, ele sempre vai estar à frente do mercado. E nós vamos garantir que esse seja o seu caso, trazendo o que há de mais atual no mercado da escrita profissional, com novos treinamentos da Viver de Blog e também com professores renovados. Quando você entra hoje mesmo, você já vai encontrar o treinamento da Roberta Santos, copywriter e especialista em inteligência artificial, que vai te ensinar a usar tecnologia para escrever copies milionárias. O Arnaldo Neto, autor best-seller, que vai te ensinar a transformar o seu livro em um best-seller na Amazon em apenas 90 dias. E o treinamento do meu amigo Felipe Lima, para quem precisa superar a síndrome do impostor, o vício da procrastinação e a dificuldade de vender e cobrar para alcançar resultados que você tanto sonha. E esses são somente alguns dos conteúdos que você encontra na nossa Escola da Escrita. Todo mês a gente também traz o quê? Um convidado especial para dar uma aula ao vivo para os nossos alunos. Já teve conteúdo sobre vídeos virais, como criar automações que vendem com textos, como se tornar um copywriter de 6 dígitos, ganhando acima de 100 mil reais. Sem falar nas aulas que já aconteceram. São mais de 114 e que estão disponíveis para você em trilhas organizadas por temas de conhecimento, para você encontrar exatamente o que você precisa na hora que você deseja. E também temos as ferramentas para te ajudar a colocar todo esse conhecimento em prática, espaço para fazer networking, amizades com outros escritores como você, na nossa comunidade Escritores Milionários. E claro, não podia faltar a melhor equipe de suporte, que está sempre pronta para tirar suas dúvidas e dar o direcionamento
necessário para que você avance na jornada rumo à sua escrita milionária. Como tem muita coisa dentro da nossa escola da escrita, eu vou recapitular o que você vai ganhar ao entrar. O sistema completo do escritor milionário, com 74 aulas em vídeo, mais áudio, mais texto, para você assistir onde e quando você quiser. Novos treinamentos da Viver de Blog e de professores renomados. Aulas mensais, ao vivo, com convidados relevantes no mercado da escrita. Um arsenal com mais de 114 aulas já realizadas na comunidade de escritores milionários, divididas por trilhas de conhecimento. Um acesso, um espaço para você fazer networking e interação com outros escritores, um box de ferramentas para escritores. E se você fosse comprar tudo isso de forma separada, você iria investir um valor muito acima do que aquele que você vai encontrar aqui nessa página. O que eu quero, meu desejo é que você pare de procrastinar e comece a escrever uma nova história daqui para frente. Para finalizar a sua inscrição no treinamento e também garantir os presentes válidos somente nessa página, é muito fácil. Tudo que você precisa fazer é clicar no botão que está aqui abaixo desse vídeo, fazer o seu investimento. E por acaso, você pode experimentar o curso em 7 dias. Se você perceber que ele não é para você, basta um simples envio de e-mail para alunos@viverdeblog.com que a gente devolve 100% do seu valor investido. Totalmente livre de risco. Então, para você sair do status de um escritor em desenvolvimento para um escritor profissional, evoluindo as 5 camadas da escrita milionária, essa é a sua melhor oportunidade de fazer isso. Agora, não amanhã, não depois, mas hoje. Então, caso você seja aquele tipo de pessoa que não dá desculpas e arranja um jeito de conseguir seus objetivos, a hora é agora. Eu desejo que você continue essa jornada comigo no treinamento do escritor milionário e seja o próximo também a me enviar o seu depoimento, dizendo que finalmente você alcançou esse desejo, esse sonho de viver da escrita. Um forte abraço e até a próxima.